próximo participante, o próximo palestrante é nosso amigo Carlos Alexandre Câmara, que todos conhecem aqui no Brasil, né? Uma pessoa de fino trato, um ortodontista de primeira linha. Agradeço demais a sua presença aqui, Carlos Alexandre, por doar o seu tempo. Ele é autor do livro Estética e Ortodontia, Um Sorriso para Cada Face. Ele é editor emérito da Revista Clínica de Ortodontia Dental Press, ex-presidente do Colégio de Diplomados do Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial e também um palestrante do mais alto nível, como todos já conhecem. Então, Carlos Alexandre, muito obrigado pela sua participação. E só para relembrar, antes de você começar, pessoal, não esqueçam que esse é um evento beneficente. Então, é um evento que está aqui também para que vocês doem. Aqui nós temos o QR Code que vai estar aparecendo o tempo todo, e vocês viram e verão ao longo desse dia quanto nossos colegas estão sofrendo naquela região e quanto a gente pode ajudar. Então, por favor, também não deixem de ajudar. Carlos Alexandre, aí a tela agora é sua, meu amigo. Muito obrigado. Kleber, muito obrigado pela apresentação, obrigado pelas palavras, a gente sempre fica muito feliz. E hoje é um dia especial, aqui do Rio Grande do Norte, direto para o Rio Grande do Sul, para ajudar essa gente tão querida do nosso Brasil. E eu fico muito feliz, mais uma vez, pelo convite, um agradecimento especial a todos que estão organizando esse congresso, um verdadeiro congresso, muito bacana, num tempo recorde, especial Brunão, que me chamou, Bruno Furquim, e a todos os patrocinadores. E vocês, claro, principalmente quem está assistindo agora, e mais ainda quem está fazendo uma doação nesse momento tão importante, tão sofrido para o povo gaúcho, mas que eu tenho certeza que com muita luta, um povo muito lutador, em breve estará numa situação muito melhor. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Como eu tenho um tempo limitado, e eu não sei porquê, quando eu falo, parece que o tempo vai mais rápido que os outros, então vamos direto ao assunto, e fica aí, aqui do lado, o QR Code, deixa eu fazer aqui, ok, deixa eu ver se está, estou olhando aqui do lado, no iPad, para ver se está tudo certo. Enfim, eu vou falar sobre um assunto que assim, sempre me chama muita atenção, porque eu acho que a culpa é minha de não ter dado tanto valor a um assunto que faz toda a diferença na ortodontia, que para mim é um ponto-chave. Que assim, parece tão simples, né? Vamos corrigir a sobremordida. O que é corrigir uma sobremordida? A sobremordida ela pode ficar ali entre 20% e 30% a 40% da sobreposição dos incisivos superiores sobre os inferiores. Foi assim que eu aprendi. E é assim que se faz na maioria das vezes. Mas por que tem que ficar 20%, 30%, 40%? Qual é a necessidade de você ter essa ideia dessa sobreposição? Por quê? A grande questão é, quando você deixa os dentes superiores passando dos inferiores, ou sobrepassando, você terá um poder de tesoura. Isso a gente já aprendeu lá na faculdade de odontologia. E o que a gente quer com a sobremordida é que os dentes anteriores se encostem, toquem e que possam cortar e fazer uma guia anterior. Então, a sobremordida ela é baseada muito mais na formação da guia anterior e na capacidade de corte do que um número preciso, 30%, 40%. Claro, se tiver exagerada, aí sim você poderá ter problemas, porque você, além de ter o corte, você pode ter traumas. Mas aí já é uma outra história. O que mais? Peraí, deixa eu ver que aqui está passando eu estou olhando aqui deixa eu ver. Parece que está meio travado aqui. Somente slide. Vou colocar aqui, daí pelo menos. E acho que assim vai. Então, acho que assim fica melhor. Então, a grande questão que eu tenho é que esse é o princípio geral. É você ter uma sobremordida que você possa ter uma guia anterior, sem traumas, e que possa cortar o alimento. O que mais? Essa sobremordida vai refletir também na exposição dos incisivos superiores, porque quanto mais instruídos ou intruídos esses dentes, maior vai ser a sua influência na sua exposição durante o repouso, durante a fala e
durante o sorriso. A grande questão que a gente tem que entender é o seguinte: esse posicionamento da sobremordida, quando a gente pensa na sobremordida, pensa numa maneira global, tanto no sentido sagital quanto no sentido vertical, ela vai definir muita coisa. Ela vai definir o limite do nosso tratamento do ponto de vista estético facial, labial. Ela vai definir o quanto a gente pode projetar ou não, quanto nós temos de osso para fazer os nossos tratamentos, como vai se comportar o relacionamento entre dentes e gengiva, enfim. Essa sobremordida é como se fosse um limite. E esse limite que a gente acha assim, então, o que é uma sobremordida? Não é nada. Ele define todos os parâmetros globais de um bom tratamento ortodôntico, que é você conseguir uma boa oclusão, você conseguir uma boa função e você conseguir uma boa estética bucal, dentária e facial. É aí que entra os incisivos inferiores. Qual é a função dos... Isso é o que eu encontrei na internet sobre. E qual é a função dos incisivos inferiores? A função dos incisivos inferiores é que a gente tenha a noção de como ele vai se comportar em relação aos superiores. E o que eu quero dizer com isso? A gente pode ter aqui 3 sobremordidas normais, um trespasse ideal. Mas do ponto de vista estético, elas vão se comportar de uma maneira diferente. Por quê? Porque para você ter uma sobremordida correta, você vai ter que ter uma boa relação de incisivos superiores e inferiores. Então, nesse caso aqui, você pode ter incisivos inferiores mais instruídos, mais intruídos, e os incisivos superiores também, tendo uma boa sobremordida correta. Foi por isso que um trabalho clássico de Vig e Brundo definiu um conceito muito interessante, que essa relação de sobremordida, a exposição dos incisivos em relação à sobremordida altera com o tempo. Então, eu já falei isso várias vezes, que mostra que os incisivos inferiores, com o tempo, expõem mais e os incisivos superiores expõem menos. Ou seja, quanto mais velho, mais incisivo inferior vai aparecer durante a fala e o repouso e menos incisivos superiores. O que foi mostrado num trabalho da minha querida colega Vera Cozendey, que foi orientada pelo meu professor Jonas Capelli. E eles descobriram que isso realmente acontece, dividindo grupos de pessoas mais jovens e mais velhas, e descobriu que nos mais velhos há menos exposição de incisivos superiores e mais dos inferiores. A grande questão é, a sobremordida pode não mudar. Ela pode continuar normal, continuar certa, continuar correta. O que muda é o tamanho do lábio superior, que leva o estômio, ou seja, a parte mais inferior do lábio superior para baixo, por crescimento. E aí você vai alterando a exposição desses dentes. E isso é um dado muito importante para nós ortodontistas. Por quê? Porque nós podemos fazer o ajuste da sobremordida, mesmo se ela estiver correta, do ponto de vista estético. Para quê? Para rejuvenescer os nossos pacientes. Sim, já que a gente sabe, olha aí que legal, já que a gente sabe que nós temos uma possibilidade de alterar a exposição de dentes durante a fala, o repouso e o sorriso, nós podemos manter uma boa sobremordida, uma sobremordida correta, mas em lugares diferentes, do ponto de vista vertical. Isso, para mim, faz uma diferença gigantesca. Por quê? Porque nós oferecemos agora o que eu posso dizer, um tratamento ortodôntico rejuvenescedor, que aqui para nós é uma palavra assim encantadora. E aqui vai um detalhe. Quem assistiu agora essa aula brilhante do Dr. Marcel, um gaúcho espetacular, que eu já tive o prazer de conviver lá em Porto Alegre, quando fui ministrar um curso, cara, espetacular em todos os sentidos, e um grande ortodontista, viu como ele se preocupa com a exposição dos dentes nos tratamentos dele, mesmo falando de desvio de linha média. Então, neste caso aqui, eu posso agora ajustar a sobremordida ortodonticamente, e aqui vai um detalhe que eu sempre falo e sempre gosto de repetir. Quem faz isso é a ortodontia. Pessoal, existe hoje um mundo de especialidades falando em rejuvenescimento, que vai desde a cirurgia plástica, passando pela harmonização facial, passando pela odontologia estética, prometendo jovialidade na estética do sorriso. Mas ninguém tem a possibilidade e a capacidade de realmente oferecer
um aspecto jovial na fala e no sorriso, como nós ortodontistas. Por quê? Porque nós fazemos o manejo de uma coisa que para nós é tão simples, chama-se sobremordida. Então, eu posso transformar uma sobremordida dos 20 anos, mantendo a mesma qualidade do ponto de vista oclusal, e levar a exposição dos dentes igual dos 20 para os 50 anos, fazendo o manejo dessa sobremordida. E aí vem uma outra questão. As pessoas, a grande maioria das especialidades não sabe disso. Se você perguntar, com todo respeito, a qualquer especialidade que trabalha com reabilitação oral, se você perguntar como é que você faz o ajuste do posicionamento dos incisivos para a sobremordida, se for o pessoal da prótese, vai responder assim, com fonação. Ele vai dizer, você fala satisfação, farofa, uma série de palavras que, esse ajuste que vai ficando dessa fonação, pelo som, eles definem a exposição dos incisivos superiores. Vamos e venhamos, eu não tenho ouvido para isso. Eu não consigo entender quando é que a pessoa está falando que está muito alta, está muito baixa a altura dos incisivos. Eu não tenho essa facilidade. Mas eu tenho um exame que é rotina para mim, que é rotina para nós, todos os ortodontistas, que é a teleradiografia. Com a teleradiografia, eu consigo ver claramente a relação dos incisivos superiores e também dos inferiores com o estômio. Foi por isso que eu pensei no plano oclusal estético funcional, que é um plano que vai dos molares ao estômio do lábio superior. E esse estômio, essa relação desse plano vai me dar informação de como fica os incisivos superiores e inferiores em relação à oclusão e à estética. O ideal é que os incisivos superiores trespassem de 2 a 4 milímetros esse plano, ou seja, os superiores fiquem abaixo do estômio do lábio superior de 2 a 4 milímetros. E o inferior toque o plano, ou seja, fique na mesma altura do estômio do lábio superior. Assim, eu sei que eu terei, na maioria das vezes, uma fala, um sorriso e uma posição de repouso jovial, o que é muito bem-vindo para os meus pacientes, porque eles querem isso. Então, esse artigo foi publicado em 2016, com o meu amigo Renato Passequinha Martins, e que a gente mostra como funciona e a relação que tem esse plano oclusal, POF, com a face. E também está no meu livro, Estética em Ortodontia, Um Sorriso para Cada Face, fazer aqui o merchan meu e da Dental Press, que agora está disponível também online. Estava esgotado, não tem o livro físico, mas tem o online. Não coloquei aqui o QR Code, porque hoje o dinheiro é para ir para o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, e aí, dentro desse contexto, eu uni essas informações do posicionamento vertical dos incisivos também com o transversal. E aí, a gente fez o template Smile Curves, que também já cria uma curva do sorriso, uma proporção ideal entre dentes, a faixa dos conectores, enfim, para que a gente combine esse posicionamento, essa exposição dos incisivos, tanto numa vista frontal quanto numa vista vertical. E, para coroar tudo isso, eu e a minha querida doutora Mayra, aliás, ela e eu, escrevemos juntos o artigo Estética da Fala, que na verdade não é 2023, é 2022, falando exatamente isso, desse posicionamento, dessa relação de incisivos com os lábios, a exposição desses dentes, com a jovialidade dessa exposição e sua relação com a sobremordida. Visto isso, vamos agora para os casos clínicos, para exemplificar tudo isso que eu estou falando. Então, essa paciente me procurou, por quê? Porque ela tinha ali uma relação, a face, com a mandíbula forte, uma tendência de um padrão assim mais prognata, um padrão 3, está ali naquele limbo entre padrão 1 e padrão 3, e tem um sorriso baixo e com essa oclusão. É interessante que uma das coisas que eu acho bacana,
que quando você tem esse pensamento sobre o ponto-chave da ortodontia ser a sobremordida, é que você amplia a nossa possibilidade de criar benefícios para as pessoas. Sim, porque eu adoro casos ultra complicados. Por quê? Porque quando você pega um caso muito feio, muito complicado, você, para conseguir um efeito, o que você conseguir, o paciente percebe. Então a gente sabe que os casos mais chatinhos que tem são aqueles que você, do ponto de vista estético, você quase não percebe diferença nenhuma, e você tem que encontrar aquilo que é preciso ser feito e que muitas vezes o paciente não sabe o que está acontecendo. Então, se eu dar uma olhada nesse caso, eu vou ver que essa paciente tem uma mordida aberta, né, uma tendência ali está em topo, tem uma projeção dos incisivos, tem uma relação de classe 1 indo para classe 3 e tem uma mordida cruzada posterior. Se formos olhar com calma, é cheio de coisinha chata, mas esteticamente os dentes estão relativamente bem alinhados. Estão bem, vamos dizer assim, as linhas médias, tem um pequeno desvio, mas é coisa pouca. Não é uma sensação que o paciente sente, que eu vou mudar minha vida, porque quando eu corrigir esses dentes vai ficar tudo bom. Mas, se nós tivermos o olhar de percebermos que se nós queremos unir a oclusão, a função e a estética, aí sim a gente percebe um potencial muito grande, nesse caso, de melhora. Então, quando eu vou para o POF, eu descubro que ela tem 0 milímetro de exposição dos incisivos superiores. Isso quer dizer que, em repouso, ela praticamente não expõe. E tem 0 milímetro do inferior, é por isso que ela tem mordida aberta, que se ela tivesse 2, não teria uma sobremordida correta. Então, ela tem uma sobremordida mordida aberta, né? Mordida aberta sem transpasso. E o Smile Curves está ali razoavelmente bem posicionado, que isso é um problema, porque do ponto de vista de uma paciente dessa, ela pode dizer assim, eu vou fechar esse diastema com resina. Ok. Mas será que vai ficar bom, vai ficar legal, do jeito que ela quer? Então, vamos lá. Nessa hora, deixa eu ver uma coisa aqui, rapaz, eu ia colocar... Até 10h20, não é isso? É. Então, nesse momento, eu vou pensar em primeiro corrigir essa mordida cruzada. E aí eu confesso que nesse caso eu fiquei muito animado, um paciente que ainda tinha um restinho de sutura palatina, e eu resolvi colocar um MARP, não tinha MARP, todo mundo tinha MARP, menos eu. Aí eu disse, estou animado, fiz tudo que é estudo, conversei, e me esforcei bastante, coloquei o MARP do mando figurindo, e na hora da expansão, parece que ele não funcionou muito bem, foi mais dentário do que esquelético. E aí, não me pergunte se a sutura realmente abriu, porque eu não tive coragem de pedir essa radiografia, porque, afinal de contas, eu queria resolver o problema e não ficar encontrando mais problema. Mas, de toda forma, essa exposição e esse MARP, eles terão, sim, uma função muito importante no tratamento desse caso. Porque, embora tenha tido aí, claramente, um certo insucesso do ponto de vista ortopédico, mas corrigiu do ponto de vista dentário, ele vai ter uma função importante. Por quê? Porque ele abre mais ainda a mordida. E nesse abrir da mordida e no corrigir da mordida cruzada, ele me traz agora a possibilidade de manejo do vertical dos incisivos. Eu posso fazer agora uma série de ajustes, porque agora essa é uma boa ancoragem, para que eu possa não só corrigir essa sobremordida, mas corrigir essa sobremordida da maneira que eu quero, que é da maneira da exposição ideal, levando em consideração o plano oclusal estético funcional. Então agora eu vou fazendo os ajustes necessários para a correção dessa sobremordida, ao mesmo tempo que eu vou fazendo o ajuste dos inferiores, usei aqui um miau modificado, com um fio de TMA, enfim, eu vou ajustando a relação de classe 1 dessa paciente, ao mesmo tempo que eu vou fazendo o ajuste vertical da sobremordida da maneira que eu quero, e normalmente esse tipo de ajuste requer algumas dobritas. Por que requer algumas dobritas?
Por quê? Porque você pode colar mais alto, só que quando você cola mais alto, você muda aí o perfil de emergência do dente, o que pode levar a uma inclinação muito grande para a lingual desses dentes. E fazendo essas dobras de degrau, eu vou falar mais na frente, explicar melhor como são feitas essas dobras, de degrau, um step down dos dentes anteriores, eu faço um controle melhor do ponto de vista tridimensional, tanto no vertical quanto também no controle de torque. E como essa paciente tem aqui realmente uma língua que me preocupa, né, uma projeção que caracteristicamente é de uma projeção lingual, que fez os dentes projetarem e ao mesmo tempo abrir a mordida, mas agora eu tenho o controle e o ajuste da mordida cruzada, eu tenho a possibilidade de entregar a correção da sobremordida e uma melhora das relações oclusais. Aí a pergunta fica assim, sim, mas e aí? O que é que representa essa sobremordida que você fez? Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, o que foi que eu mudei? Eu fiz uma baita de extrusão dos incisivos superiores. Era 0, eu passei para 3 milímetros. Mantive 0 inferior, ou seja, extruí muito superior e mantive o inferior. Por quê? Porque ela tem um sorriso baixo. Por quê? Porque o POF já me dizia. Eu não me baseei nem pelo sorriso. Eu sei que ela vai se beneficiar do sorriso, porque toda vez que você tem um POF de 2 a 4, normalmente o sorriso tem uma boa exposição. E ela tem uma guia, né? Então ela tem guia de canino, tem guia de um lado e do outro, mas ela tem uma guia anterior, ou seja, é isso que é importante, é unir a boa oclusão com a boa função e, claro, buscar a estética. Então, eu consigo fazer esse ajuste dessa sobremordida, não fazer assim, eu vou ajeitar a sobremordida e aí pronto, vou fechar essa mordida, seja lá o que Deus quiser, e está resolvido. Pode ser feito. Do ponto de vista oclusal, ok, vai ficar legal. Mas, se a gente quer dar um passo a mais na qualidade do nosso tratamento ortodôntico, se a gente quer oferecer algo a mais aos nossos pacientes, uma palavrinha que tem um poder relativamente encantador, chamada jovialidade, e aí eu não entro no mérito da psicologia, se isso é bom, se é ruim, eu sei que eu posso ajudar, então quem quiser ajuda pode receber a minha ajuda, eu faço essa união dessas 3 coisas, lembrando que nesse caso eu tive o maior cuidado, estou tendo o maior cuidado com a contenção, coloquei uma placa com esses esporões barra grade, para dormir, evitar o máximo que essa língua aí projete. E também, aqui eu coloquei também esses esporões nos incisivos inferiores durante o tratamento, para ver se tem uma melhora da reeducação da língua dessa paciente. E aí, a face eu não tenho como criar melhoras, grandes melhoras do ponto de vista sagital. Afinal de contas, estou fazendo um tratamento compensatório, limitado a um processo alveolar. Mas eu posso fazer uma melhora da estética do sorriso. Sim, porque eu posso conseguir o resultado oclusal de uma maneira convergente com o resultado estético e funcional. Então, se a gente tem como ideia de que nós temos a possibilidade, a capacidade de fazer o ajuste da estética do sorriso, junto com a sobremordida, nós podemos melhorar um complexo, uma coisa mais global. E dentro desse contexto, a gente agora tem um sorriso que era baixo e passa a ser um sorriso médio. E se você for dar uma olhada aí no Smile Curves, não tiveram grandes diferenças, afinal de contas, ela já tinha um bom Smile Curves. Agora, esse caso é muito interessante. Por quê? Porque esse paciente me procurou especificamente para rejuvenescer o sorriso dele. Acredite se quiser, é um político muito gente boa que tem aqui no estado, e ele queria ter uma exposição, estava achando com a boca de velho. E quando a gente olha, é característico da idade, ali entre 42 e 45 anos, a exposição de superior e inferior já começa a ficar uma pela outra, mas quando eu olho a oclusão, o que é desse caso aqui? Vai fazer o quê? Aqui você vai colocar uma resina e fechar esse diastema, não tem mais o que fazer. Está em classe 1, talvez os molares não estejam assim tão bem ocluídos, mas é uma bobagem. Mas o paciente quer rejuvenescer o sorriso. É possível? Sim, é possível. Você pode fazer isso? Pode. Por que não? Você pode fazer o manejo dessa sobremordida. Não é isso que ele quer? É. E tá errado? Não.
Você pode fazer. Agora, você tem que lembrar que você tem que entender o que é que você vai fazer e quais são as ferramentas que você vai utilizar. Então, nesse caso aqui, ele tinha 0 e 1, eu teria que instruir os superiores, tinha uma boa proporção facial, o que me dá a liberdade de colocar o batente de mordida ou na região anterior ou na região posterior. Veja, esse caso ele foge o normal, porque a oclusão já estava boa. A função também já estava boa. Era uma questão de ajuste estético. E aí eu tenho que só escolher qual é a mecânica que eu vou fazer. Se eu for fazer uma curva reversa, não vai dar certo. Se eu vou fazer de dobra distal, sim, é o que eu preciso para criar o vegete, porque o efeito colateral desse tipo de dobra distal de canino é jogar os dentes mais paralingual. Posso usar arco segmentado e não dá certo muito com o alinhador, porque o alinhador, a correção dessa sobremordida também é parecido com a da curva reversa. Então, nesse caso, qual é a mecânica que eu vou usar? Curva de spin não dá certo, que vai acontecer isso aqui. Mas, se eu intruo os inferiores e extruo os superiores, eu faço o manejo dessa sobremordida e posso entregar o que o paciente está querendo. Então, a gente inicia o tratamento com levantamento de mordida, usando ionômero de vidro, cola mais alto, e durante todo o tratamento eu vou fazendo o manejo, mais uma vez, dessas dobras. Dobras muito simples, que não levam mais do que, sei lá, 1 minuto para fazer de um lado e do outro, e vou manejando de acordo com o que eu quero, descendo o inferior, intruindo os inferiores e extruindo os superiores, sempre buscando a presença do vegete. Então, dentro desse contexto, olha, é um caso que a única coisa que eu estou fazendo é a manipulação da sobremordida de acordo com a estética. Ah, mas por que eu estou fazendo isso? Porque o paciente quer fazer. Eu estou fazendo isso porque a ortodontia pode fazer. Vocês acham que esse paciente não procurou antes um reabilitador para fazer isso? Claro que procurou. Só que o reabilitador ficou pensando assim, como é que eu vou fazer isso aqui? Primeiro que tem um ovejete muito justo. Como é que eu vou aumentar esses dentes se não tem espaço? Depois, como é que eu vou fazer se eu quiser espaço? Eu vou ter que desgastar os incisivos inferiores, fazer canal nesses dentes e depois fazer uma cirurgia periodontal? Rapaz, esse negócio é muito complicado. Então, a vontade de aumentar esses dentes existe. Pode colocar faceta? Pode. Vai ficar ideal do ponto de vista oclusal? Não. Porque você vai aumentar aí a sobremordida, risco de quebra e falta de espaço para colocar um material realmente resistente num paciente que já mostrava desgastes. Então, nesse aspecto, o nosso manejo dessa sobremordida faz com que eu tenha uma exposição de dentes agora, durante o repouso, que eu começo a fazer essa manipulação de extrusão dos superiores, intrusão dos inferiores, fazendo aquela mecânica de dobra distal de canino, dobra distal de incisivos, e que tem como efeito colateral esse ovejete, porque os dentes tendem a inclinar para trás, é como se fosse... Isso eu nunca vi publicado, na minha cabeça, muita gente pode dizer, você está totalmente errado, e se alguém conhecer, já aqui, já aproveita, já me mostra, que a gente tem a possibilidade de ter uma geometria 1 de Burston. Eu não sei se é isso mesmo, mas é isso que acontece na prática clínica. E aqui, a gente tem agora a chance de, depois de feito o nosso tratamento ortodôntico, sim, dar um retoque com resina nesse paciente. E vocês podem notar que durante o sorriso existe aqui uma... Deixa eu só ver uma... Existe aqui, durante o sorriso, eu não estou me vendo aqui no... Se alguém tiver alguma pergunta... Ah, agora sim. Existe aqui, durante o sorriso, uma maior exposição de incisivos superiores e uma menor de inferior. E aqui vai o detalhe, não confie em sorriso, nunca confie em fotografia de sorriso, porque fotografia de sorriso é uma das coisas mais manipuláveis que existe na face da Terra. Você pode pedir para fechar um pouco mais a boca, contrair mais, contrair menos. É por isso que no início da nossa aula, eu comecei falando de quê? Eu comecei falando qual é o melhor exame para a gente ver a relação de incisivos. Teleradiografia. Então, aqui, ó, olha como melhorou a exposição, agora está mostrando pouco exposição, isso aqui pode ser manipulação minha. Fecha mais a boca assim, tá muito, abra mais. Né? Então, isso aqui não é confiável. O confiável é o POEF em teleradiografia. Então, eu recomendo que faça isso. Às vezes eu vou fazer um tratamento de rejuvenescimento, o paciente diz assim,
Eu não estou achando que está instruindo muito, não. Não está achando, não? É o seguinte, faça uma teleradiografia que a gente compara. Aí eu quero ver se está ou não está funcionando aquilo que eu falei que iria fazer. E, claro, se estiver fazendo a coisa certa, vai ter o resultado mostrado na tele, sem dúvida nenhuma, que foi o que aconteceu com esse paciente. Instruir 1 milímetro dos inferiores, instruir 2 milímetros o superior. E veja, agora ele se empolgou, né, na rejuvenescimento, fez até um transplante de cabelo, porque agora ele acha que está com um sorriso mais de acordo com a idade dele, o que é maravilhoso para nós ortodontistas ter essa possibilidade. Então, eu sempre achei que a ortodontia deveria ser a rainha da odontologia estética, porque nós temos uma possibilidade ímpar que nenhuma outra especialidade, com todo respeito a todas as outras especialidades, tem, porque a gente tem um manejo tridimensional. Veja aí os casos de Marcel, lindíssimos, cirúrgicos, compensatórios, todos eles com ganhos estéticos extraordinários, e é isso que a gente pode oferecer. Então, a gente tem que lembrar que há uma relação entre sobremordida, sobressalência, exposição dentária e projeção labial. Então, se você projetar os incisivos superiores, a gente sabe que vai projetar os lábios. Se tiver muito projetado, vai ter uma intrusão virtual de ambos os dentes. Se retrair o lábio, vai ter uma retração labial, vai ter uma extrusão dos dentes, porque é um movimento convergente, retração e extrusão, projeção e intrusão. E esse relacionamento, ele é importante porque ele torna a coisa muito mais bacana, muito mais global, muito mais interessante. Ou seja, eu tenho agora a possibilidade, eu não, a ortodontia, eu não tenho nada, mas nós aí fica melhor. Nós ortodontistas temos a possibilidade de fazer um manejo da sobremordida, e aí quando eu falo sobremordida, overjet e overbite, para ser mais objetivo, de uma maneira global e unindo tudo, função estética, facial, labial e dentária. E aí eu tenho uma paciente que tem uma baita de uma sobremordida e que agora, veja, primeiro uma mordida aberta, depois uma mordida normal e agora uma baita de uma sobremordida. E que tem um lábio inferior e uma aparência labial, disposição de lábio, muito envelhecida para uma menina de 14, 15 anos. Então, nesse aspecto, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o manejo dessa sobremordida pensando no global. Eu vou só aqui ajeitar a sobremordida. Não, calma. Você pode fazer esse manejo de várias formas. Você pode retrair dentes superiores, pode fazer uma série de coisas. Mas se você pensar no manejo global, ou seja, se projetou, você projetou dente, projeta lábios, se você intruiu, você projeta os dentes, enfim. Se você entender tudo isso que você pode fazer, independente do tipo de aparelho, você terá aí sim um resultado bem interessante. Então, eu vou passar aqui só mostrando alguns detalhes da estética. A gente vê que ela tem uma coisa que não é muito comum, a linha pogônio, o lábio inferior atrás da linha pogônio. Isso é muito incomum. Uma relação de linha de Steiner em que o lábio inferior está muito retraído, tem um bom ângulo labial, mostrando que o lábio superior está bem posicionado, e um Z que a gente vai entrar aqui. Mas se você for ver, ela tem um NB bom, ou seja, essa linha vermelha era para estar entre a azul e a laranja, tem um ITS mais para a classe 2, tem um ímpar, essa linha vermelha aqui era para estar na linha azul, e ela está muito inclinada para a lingual, ou seja, mostrando que esses dentes estão retroinclinados, e que tem uma boa gengiva. Tem um osso interessante aí para você fazer o manejo dessa projeção desse dente, em que você pode tentar corrigir esse ímpar com projeção. Tem um incisivo superior mais para frente do que o ideal, tem o vertical diminuído, típico de uma paciente face curta. E tem um POF 03, que não tem nada a ver com a menina de 14 anos. Então, agora eu vou querer fazer a correção do manejo desse POF para a sua idade. E vou aproveitar e quero entregar para ela, rejuvenescê-la. Ela tem que voltar para a idade que tinha. Não pode ficar com a idade de uma boca de uma pessoa de, sei lá, 50, 60 anos com 14 anos. Tinha um pré aí impactado, só para dar graça no tratamento, para criar um pouquinho mais de complexidade, mas nada demais.
estava lá um dente incluso. E aí agora a gente vê que tem muitos ajustes estéticos para serem feitos. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer todo o meu tratamento baseado no ajuste dos incisivos superiores que estão muito projetados, como um para PP me mostrou, colocando esses dentes em posição e trabalhando a projeção dos incisivos inferiores. Nesse caso, eu vou começar com curva de Spey reversa mesmo. Muita curva de Spey. Eu quero planificar essa curva com a projeção dos incisivos inferiores, porque eu tenho o osso aqui que vai me dar essa oportunidade. E eu vou fazer esse controle biológico. Então, nesse caso aqui, aí só o detalhe do pré-molar, eu vou fazendo todo o uso de uma curva de Spey, o tempo todo uma curva de Spey, uma curva de Spey reversa no arco inferior, reversa, acho que eu só falei que era curva de Spey, uma curva de Spey reversa no arco inferior, mantendo o superior, buscando que essa curva de Spey reversa também crie uma extrusão dos dentes posteriores, para que tente abrir um pouco essa mordida e que aumente um pouquinho essa face. Até que tem uma hora que a curva de Spey bate, né? A curva de Spey reversa, ela chegou lá na projeção, já encostou nos superiores, e agora eu posso recorrer à minha curva, meu tratamento com dobras a partir da distal dos caninos, porque eu posso fazer esse manejo da maneira que eu quiser. Posso projetar, opa, chegou, tá bom, o osso já tá ali começando a afinar, agora eu uso outro tipo de mecânica, que é com dobra distal. E fazendo com essa dobra distal, eu corrijo a sobremordida, que esse era o objetivo, corrijo as relações oclusais, que esse era o objetivo, mas eu exponho o lábio inferior dela. Então, agora, ela que não tinha lábio, com o manejo correto da minha ortodontia, eu entrego para ela já numa face frontal, tá, sem sorrir, a presença de um lábio inferior, dando, sim, uma aparência agora correspondendo à idade. Ah, mas aí você ficou com um ângulo mento-labial muito... Aí, eu sempre gosto de dizer, tudo não terás. Isso é uma face curta, você já ter lábios expostos já é muita coisa, eu sei porque eu tenho face curta e não tenho nem lábio, então já ter esse lábio aqui já é um ganho muito grande. E padrão facial a gente não muda, a gente tenta melhorar, mas padrão facial só muda com cirurgia. Então, como esse caso não estava indicado a cirurgia, os limites existem, mas, para mim, o importante é que eu tenha a exposição dos dentes. O sorriso é um sorriso baixo, típico de face baixa, ou seja, o próprio descortinamento labial é pequeno, ou seja, o que abre os lábios, o afastamento dos lábios é pequeno. Isso tudo contribui para você não ter aquele sorriso muito lindo, mas é um sorriso bem mais jovial, bem mais bonito do que ela tinha. E a gente mantém aqui todos os padrões, e em particular os padrões ortopédicos, mas em particular, olha a projeção dos incisivos inferiores. Foi grande? Foi. Está muito exagerado? Não. Se ela ainda tem osso, tem uma boa sínfise, a gente tem esse controle. O vertical não mudou muita coisa, eu até gostaria que tivesse mudado, mas aqui sim é a prova, que era 0 dos incisivos superiores e 3 dos inferiores. Agora passou a ser 3 dos superiores e 0 dos inferiores. Então, esse manejo pensado de uma maneira global faz com que, do ponto de vista oclusal, você também entregue a estética que essa paciente não é nem o que ela quer, que ela merece. Uma criança de 14 anos não merece ter uma face de uma pessoa de 60 anos. Então, o ajuste oclusal deve, sim, sempre buscar convergir para o ajuste estético e, claro, funcional. Pessoal, 40 minutos, cravado, recebi, acho que foi, sei lá, 9h42, e gostaria de agradecer mais uma vez ao convite de todos que estão participando, parabenizar todos os professores que se dispuseram a participar desse evento maravilhoso, deixa eu ver aqui, e que eu fico muito feliz, deixa eu ver se pode... parabéns, Cátia. Você vai... Ó, o Brunão apareceu, o Brunão tá com tanta pressa que botou com o quê? Ó? Ajeita esse Bruno aí. Caxandre, muito obrigado, meu amigo. Você foi brilhante, como sempre, tá? Sua apresentação realmente foi
belíssima e com bastante dica clínica, né, que é o mais importante. A gente, como especialista na área, que essas dicas clínicas, elas são fantásticas. Se você olhar no chat, só tem basicamente parabéns, você é bom pra caramba nisso, então parabéns, meus parabéns por isso. Deixa aqui agora o Brunão aqui tocando também, que ele chegou na hora certa. Fala, Brunão. Tudo bom, Kleber? Obrigado, viu, cara, pela sua ajuda. Caxande, obrigado demais, cara. Privilégio sempre te ouvir, meu amigo. Obrigado mesmo de coração, viu? Eu que agradeço. Agradeço a todos vocês que estão contribuindo e participaram. Muito obrigado por tudo, pessoal.